Não é possível hoje pensar em fazer filosofia sem levar em conta a pluralidade de posições e perspectivas. O século XX foi o século da técnica, mas foi também o século de grandes experiências políticas. Foi o século também das conquistas da higiene e da medicina que salvaram milhões de pessoas. Foi o século em que o ser humano conseguiu ir para a Lua, mas foi também o século que o ser humano devastou o planeta. Portanto, um século de contrastes absolutos. A época contemporânea é o tempo em que a autoridade absoluta faliu. Temos que conviver e aprender a conviver com o parcial e com o relativo. Um tapete japonês, por exemplo, é para um brasileiro apenas um objeto fino de decoração e nada mais. Já para um japonês, o significado provavelmente é bem maior e denota a própria autocompreensão do que é ser japonês. Um lápis para uma criança rica que possui vários objetos, vários brinquedos, não é nada. Já para uma criança pobre é muita coisa. Toda a realidade não existe em si, mas ela existe a partir dos sentidos que damos a ela. Um gesto, numa parte do mundo, pode ter um significado, já em outra parte, em outro país, poderá ter um significado totalmente diferente. Não estamos falando aqui de relativismo, mas de posições relativas, e a filosofia teve que aprender a conviver com isso. A filosofia não é uma atividade solitária ou autossuficiente. Ela não parte de si mesma, mas ela parte das coisas e dos problemas. Claro que há outras formas de abordagem do real, como a ciência, a arte, a literatura. A filosofia é apenas uma das formas que abordamos o real. É apenas um dos tipos de conhecimento. Por muito tempo pensou-se que a ciência era a melhor forma de abordar o real, a partir da sua materialidade, a partir do seu caráter positivo. Mas hoje sabemos que esse tipo de pensamento é apenas um preconceito positivista ou funcionalista. A simples atividade científica não resolve todos os problemas. A própria forma do fazer científico é determinada por modelos lógicos, e esses modelos lógicos provêm da filosofia e não da própria ciência. Cada ciência particular vê o mundo a partir de uma perspectiva, a partir de um objeto. A filosofia tem essa visão integradora das ciências particulares. E além, claro, de ter essa função integradora, a filosofia trata também das questões éticas que envolvem o saber científico e a técnica. Mas, obviamente, a ciência tem o seu lugar, e a filosofia jamais tirará esse lugar da ciência, pois a filosofia não parte da positividade, não parte das experimentações, e nós precisamos de um saber que se inicia a partir das experimentações. Enfim, todos os saberes possuem o seu valor em si mesmos, eles possuem a sua função no mundo. Se a ciência nos apresenta o mundo de uma forma, a arte nos apresenta o mundo de outra forma. A literatura também nos apresenta o mundo a partir dela mesma, e a filosofia também. A filosofia também nos apresenta o mundo a partir de uma perspectiva filosófica. Dessa forma, todos esses saberes são relevantes para que nós possamos melhor compreender o mundo. Portanto, não podemos partir de uma hierarquia rígida dos saberes. Cada saber possui a sua relevância, e não há um saber mais relevante que o outro. Há apenas visões apresentadas a partir de cada saber, que são visões distintas. Existe um impulso filosofar original em cada indivíduo, e esse impulso corre ao longo do desenvolvimento dos indivíduos. Se nós entendermos a filosofia não simplesmente como uma técnica ou mesmo como um conjunto de saberes, mas como uma espécie de atitude radical do ser humano frente à sua existência, nós podemos falar que há 3 grandes momentos que este filosofar, que a filosofia está em risco. A filosofia é completamente avessa à mediania, e por ser uma atitude radical do ser humano, e radical aqui não tem o sentido de destruidor, mas tem o sentido de ir à raiz, a filosofia, ao ser radical, ela nos apresenta a nossa existência na sua totalidade. A primeira ameaça de morte do filosofar se dá ainda na nossa infância, se dá quando somos crianças e movidos pela curiosidade. Essa é a chamada fase dos porquês, e a criança é movida pelas perguntas, e para ela nada é banal. Tudo ela busca um sentido, tudo ela questiona para pôr um sentido naquilo que ela está pensando e refletindo sobre. Para a criança, portanto, nada é óbvio,
E assumir essa tese do nada é óbvio é uma atitude filosofante. Porém, os adultos ensinam às crianças que essa atitude do questionamento dos porquês não é bem-vinda. E essa atitude repressora à curiosidade infantil levará à primeira tentativa de morte do filosofar. Já a segunda ameaça de morte do filosofar se dá na adolescência. E a adolescência é caracterizada pelos contrastes, pela crise existencial. A adolescência é a época da profundidade e da intensidade. É um tempo onde as pessoas são ousadas porque elas dispõem de autonomia, diferentemente da infância, onde ainda elas não possuíam aquela autonomia presente na adolescência. É uma época onde se assume atitudes grupais ou sociais. É uma época onde nos inserimos em certos grupos. Porém, aí vem a segunda morte do filosofar. Por quê? Porque o adolescente também é chamado à responsabilidade e é chamado a adequar-se às normas. E por fim, é na fase adulta que temos a possível terceira morte do filosofar. É o momento em que nós nos comportamos a partir das normas estabelecidas. É o momento em que nós nos inserimos no mercado de trabalho. É o momento que nós seguimos a máquina. É o momento que nós não temos tempo para refletir filosoficamente, mas temos que atuar no mundo da prática. E é nesse tempo que nós nos inserimos no mundo do consumo, por exemplo. Este mundo que orienta a nossa vida, porque todo o nosso trabalho tem como grande finalidade o consumo. No entanto, certos fatos podem refrear este automatismo. Uma doença grave, por exemplo, pode levar o indivíduo a se fazer as grandes questões da sua existência, o que antes ele não tinha tempo para tal. A filosofia, qualquer que seja, pressupõe uma crise de sentido da realidade. Sem a crise, o mundo estaria explicado. E se o mundo estivesse explicado, não haveria espaço para o filosofar. Sem o filosofar, o mundo seria estático, fechado e sufocado em si mesmo. E dessa forma ele seria opaco, maciço e opressivo, e a vida seria apenas uma semivida. O rompimento da obviedade é uma condição necessária para o início da filosofia. Sem crise e sem crítica não há filosofia. Comumente as palavras crise e crítica são palavras que têm um caráter negativo, destruidor, mas tanto a palavra crise como a palavra crítica, elas possuem um caráter construidor, elas possuem um caráter, portanto, positivo. Ricardo Tim de Souza, na sua obra Sobre a Construção do Sentido, nos diz: assim é condição fundamental para toda atividade filosofante que as estruturas de obviedade de qualquer aspecto da realidade sejam avaliadas, decompostas em seus verdadeiros constitutivos, melhor, desconstruídas, desarticuladas em sua pretensão de totalidade. Quando descobrimos que até mesmo a mais elementar das fórmulas lógicas, por exemplo, A é igual a B, não significa a neutralidade que sua aparência inofensiva sugere, e sim, como disse Derrida certa vez, uma hierarquia e a ordem de uma subordinação, então descobrimos também que nada há no nosso campo de percepção que não seja potencialmente alvo de nossa atenção filosófica, e que nossa função enquanto filósofo é levar essa infinidade de estímulos a sério. Para finalizar, ressalto que a filosofia se dá sempre a partir da crise e da crítica. Sem crise ou crítica, há apenas o óbvio, e com o óbvio, tudo é opaco, tudo é maciço. A filosofia põe em xeque as grandes questões da nossa existência, e por isso ela nos sugere sempre crise e crítica. Até mais!